Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 132. Uma competição de atletismo é realizada em um planeta de um sistema solar distante. Um arremessador de peso lança o peso de um ponto 2,0 metros acima do nível do solo. Um gráfico estroboscópico da posição do peso aparece na figura 461, em que as leituras foram tomadas a cada 0,50 segundos e o peso foi arremessado no instante t igual a zero. Letra A. Qual é a velocidade inicial do peso em termos dos vetores unitários? Letra B. Qual é o módulo da aceleração de queda livre do planeta? Letra C. Quanto tempo após ter sido arremessado o peso toca o solo? Letra D. Se o arremesso de um peso foi feito na Terra, nas mesmas condições, quanto tempo após o lançamento o peso tocará o solo? A trajetória do peso terá a mesma forma parabólica que teria se fosse lançada na Terra. O movimento seria uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical. A diferença é que o valor da aceleração será a da gravidade do planeta, que não sabemos o valor ainda. Então, as equações de movimento serão as mesmas que utilizamos no exercício anterior, substituindo g pela aceleração da gravidade do planeta. A posição inicial do peso tem coordenadas x0 igual a 0 e y0 igual a 2,0 metros. Como cada ponto do gráfico foi marcado a cada intervalo de 0,50 segundos, o terceiro ponto do gráfico foi marcado no instante t igual a 1,0 segundo. A posição do peso nesse instante é x igual a 10 metros e y igual a 8,0 metros. Utilizando a equação do movimento horizontal, vamos determinar o valor da velocidade do peso nessa direção. Então, o x, que é 10, vai ser o x0, que é 0, mais o vx, vezes o instante, 1,0. Então, concluímos que o vx vai ser igual a 10 metros por segundo. Como não sabemos o valor da componente vertical da velocidade inicial e nem do valor da aceleração, precisaremos de substituir os valores das coordenadas de dois pontos no gráfico na segunda equação do movimento vertical para determinar o valor dessas medidas. Considerando o instante t igual a 1,0 segundos, o y, que é 8,0, vai ser igual ao y0, que é 2,0, mais v0y vezes o instante, 1,0, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o instante ao quadrado, 1,0 elevado ao quadrado. Então, 8,0 vai ser igual a 2,0, mais v0y, e fazendo essas multiplicações dá a sobre 2. Passando o 2 para a esquerda, 8,0 menos 2,0 é igual a v0y mais a sobre 2. Então, 6,0 vai ser v0y mais a sobre 2. Vamos multiplicar toda a equação por 2 para ficar tudo inteiro, os coeficientes. Então, multiplicando por 2 dá 12, é igual a 2 v0y mais a. A quinta marcação do gráfico aconteceu no instante t igual a 2,0 segundos, 4 intervalos de 0,50 segundos, desde a posição inicial. Neste instante, as coordenadas da posição do peso são x igual a 20 metros e y igual a 6,0 metros. Substituindo estes dados na segunda equação do movimento vertical, fica o y, que é 6,0, vai ser o y0, que é 2,0, mais v0y vezes o instante, 2,0, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o instante ao quadrado, 2,0 elevado ao quadrado. Então, 6,0 vai ser igual a 2,0, mais 2 v0y, fazendo essas multiplicações aí, mais 2a. Passando 2 para a esquerda, 6,0 menos 2,0 vai ser igual a 2 v0y mais 2a. Então, 4,0 vai ser igual a 2 v0y mais 2a. Teremos, portanto, um sistema de duas equações com duas incógnitas. Se a gente escrever a primeira equação isolando o a, passando 2 v0y para a esquerda, o sistema fica 12 menos 2 v0y é igual a e 4,0 é igual a 2 v0y mais 2a.
Substituindo A na segunda equação pela expressão da esquerda da primeira equação, que também é igual a A, ela se torna 4,0 é igual a 2 vezes 0y, mais 2 vezes o A, que é 12, menos 2 vezes 0y. Então, 4,0 vai ser igual a 2 vezes 0y, multiplicando por 2 dá mais 24, menos 4 vezes 0y. Então, 4,0 vai ser igual a 2 vezes 0y menos 4 vezes 0y dá menos 2 vezes 0y mais 24. Passando esse termo negativo para a esquerda e o 4 para a direita, 2 vezes 0y vai ser 24 menos 4,0. Então, 2 vezes 0y vai ser 20. O v0y vai ser 20 dividido por 2, que dá 10 metros por segundo. Substituindo este valor de v0y na primeira equação, fica 12 menos 2 vezes 10, que é o v0y, é igual a A. Então, 12 menos 20 é igual a A. Então, o A é igual a menos 8,0 metros por segundo ao quadrado. O vetor velocidade inicial pode ser escrito como o V0, o vetor V0 vai ser 10 metros por segundo na direção I, a componente x, mais 10 metros por segundo na direção j, que é a componente y. A aceleração é menos 8,0 metros por segundo ao quadrado. No instante em que o peso volta a tocar o solo, sua coordenada vertical é y igual a 0. Utilizando novamente a segunda equação do movimento vertical, teremos 0, que é o y, vai ser 2,0, que é o y0, mais 10, que é o v0y vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é menos 8,0, vezes t ao quadrado. Então, 0 vai ser 2,0, mais 10 vezes t, menos 4,0 t ao quadrado. Como temos uma equação do segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser b ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4,0, vezes o c, 2,0. Então, dá 100, e fazendo essa multiplicação ainda dá mais 32, então o delta dá 132. O t vai ser menos b, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 132, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 4,0. Então, dá menos 10, mais ou menos a raiz quadrada dá 11,49, e 2 vezes menos 4,0 dá menos 8,0. Teremos duas raízes. O telinho vai ser menos 10 mais 11,49 dividido por menos 8,0, que dá menos 1,49 dividido por 8,0, que dá menos 0,1863 segundos. O T duas linhas vai ser menos 10 menos 11,49 dividido por menos 8,0, que dá menos 21,49 dividido por menos 8,0. Aí o resultado vai ficar positivo, divisão de números negativos. Então, dá 2,686 segundos. Vamos considerar apenas o resultado positivo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 2,7 segundos. Se o objeto fosse lançado na Terra, mudaria apenas o valor da aceleração, que seria g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Efetuando o cálculo com este valor de aceleração, teremos que 0, que é o y, vai ser 2,0, que é o y0, mais 10 vezes t, que é o v0y vezes t, mais 1 sobre 2, vezes menos 9,8, que é a aceleração, vezes t ao quadrado. Então, dá 0 igual a 2,0 mais 10t, menos 4,9t ao quadrado. Então, vamos utilizar novamente a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser b ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4,9, vezes o c, que é 2,0. Então, dá 100, e fazendo essas multiplicações, dá mais 39,2, resultando 139,2. Então, o t vai ser menos b, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 139,2, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 4,9. Então, dá menos 10, extraindo a raiz quadrada aí dá mais ou menos 11,80, dividido por menos 9,8. Teremos, então, duas raízes. O telinho vai ser menos 10 mais 11,80 dividido por menos 9,8, que dá menos 1,80 dividido por 9,8, que dá menos 0,1837 segundos.
O t duas linhas vai ser menos 10, menos 11,80 dividido por menos 9,8, que dá menos 21,80 dividido por menos 9,8, que vai dar positivo, 2,224 segundos. Considerando apenas o resultado positivo e escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 2,2 segundos.